A nossa aula está sendo gravada. Nós temos uma série de coisas para fazer na aula de hoje, mas eu pedi para que vocês enviassem tabelas que vocês encontrassem, artigos científicos, não é? E gráficos. Esses gráficos, a esse momento, eu pedi que vocês mandassem aqueles gráficos que tivessem informações distorcidas. É óbvio que a ideia do gráfico de informações distorcidas não é de forma alguma falar mal do colega. Ah, o cara aqui ó, não sabe nem fazer um gráfico. Imagina, não é isso. A ideia por detrás é que a gente consiga, primeiro, entender por que o gráfico está trazendo uma informação incorreta e também conseguir consertar, não é? Aquelas informações que são incorretas. Não incorretas, porque às vezes as informações não são incorretas, mas distorcidas. A ideia por detrás da tabela era para que vocês pudessem explorar a literatura da nossa área, e também, e meio que data-driven, né? E encontrando no meio do caminho coisas bacanas que vocês pudessem achar. Alguém me mandou essa tabela, eu achei super bacana e pedi para a pessoa me mandar o link aqui, eu entrei. Olha só que tabela legal, né? É uma tabela de um estudo. Ó, o título do estudo é esse: Comorbidades psiquiátricas, independentes químicos em abstinência em ambiente protegido. Uma coisa legal para falar em primeiros períodos é de onde surgem os títulos de artigos científicos. Quase sempre artigos científicos, tudo bem, não é quase sempre, mas existe uma grande tendência nos artigos científicos do título ser super revelador, ou em relação ao objetivo. Então, aqui está claro que, né, o objetivo desse trabalho é verificar as comorbidades psiquiátricas independentes químicos em abstinência em ambientes protegidos, ou o resultado. Então, por exemplo, homens não ganham mais do que mulheres quando são funcionários públicos do Estado, sei lá. Então, já é um resultado. O cara coloca no título para que ele consiga ter maior aderência, uma maior facilidade em ser encontrado por outros pares ou pela sociedade como um todo. É claro que, às vezes, também é possível ter títulos que são mais criativos, por exemplo, assim, Não Chore à Toa, o efeito do cinema na emoção das pessoas, por aí vai. Esse daqui é um trabalho bacana, não sei se é um trabalho bacana, mas é um título fácil de se entender, né, qual era o objetivo por detrás. Era verificar as comorbidades psiquiátricas independentes químicos em abstinência em ambiente protegido. Eu ainda não li por completo, mas a primeira coisa que a gente costuma ler é o resumo. Eu pedi para que vocês buscassem as tabelas. Olha aí, ó. Olha aqui que eu falei para vocês, né? Ó, primeiro ponto. Qual é uma característica fundamental de uma tabela? Linhas apenas horizontais, estão vendo? Essa tabela aqui só tem linhas horizontais. Se tivesse linhas verticais, se tivesse uma parada assim, ó, aí ia receber um outro nome. Alguém sabe o nome que essa apresentação gráfica teria se houvesse essas linhas também verticais? E aí, alguém me ajuda? Podem usar o microfone, não fiquem tímidos em relação à utilização do microfone, nem da câmera. Se tivesse linhas horizontais e verticais, eu não ia mais chamar isso de tabela. O que eu ia chamar? Vocês estão dormindo, né? Planilha. Quem falou? Pedro. E aí, Pedro? Planilha não, quase. Planilha vem antes, né? A gente começa numa planilha para depois gerar no display as informações. Mas mandou bem, Pedro. Sinal que não estava dormindo. Ou você está dormindo, Pedro, assim embaixo da cadeia, vendo a aula pelo celular? Ou você está bonitinho, sentado na mesa, tá tomando nota e fazendo marcação? Estou na mesa. Aí, mandou bem, Pedro. Se tirar uma foto desse momento e compartilhar, ganha mais 0,5 pontos na média global, hein? Olha, proposta decente. Mas tem que estar numa mesa bonitinha, assim, com o caderno. Vamos lá. A gente ia chamar de quadra, tá? Ia chamar de quadra. Beleza. Uma vez eu dei uma aula dessa, de pós-graduação pela internet, e fiz essa mesma brincadeira. Você está dormindo, está de bobeira, né? Aí a pessoa falou, não é que estou mesmo? Como é que você sabia? E a pessoa compartilhou, realmente, a pessoa falou assim, ó, ganhando pelo celular. Então, se tivesse... Estou pelo computador, nem dá para dormir. Como é que é, Pedro? Estou pelo computador. Então tá não dá para dormir, né? Não, depende da aula. Se a minha aula fosse muito chata, você ia conseguir, ó. Na graduação tinha umas aulas que eram sonífero. O efeito era maior do que ver programa de um animal caçando o outro meio-dia, sabe? Era uma coisa horrorosa.
Então, beleza. Aqui tem uma tabela bacana, né? Ó. Idade, escolaridade, estado civil, classe socioeconômica. Aqui, pessoal, classe socioeconômica. Vamos imaginar que os autores colocassem assim, ó, 1, classe E, 2, classe B, 3, classe C, 4, classe D e, óbvio, 5, classe A. Aquela classificação do Stevens, em que nós temos 4 escalas ou níveis de medida, nominal, ordinal, intervalar ou de razão. Qual seria, a partir daquela classificação do Stevens, essa variável, classe socioeconômica? E aí, sem ser o Pedro, que o Pedro já participou. Quem sabe é a Gabriela Pereira, que eu estou vendo aqui na telinha. Gabriela Pereira, você está aí conosco? Oi, tô. Estudando embaixo das cobertas. Estudando. Estudando mesmo, Gabriela? Tô? É? Com um caderninho, tomando nota? Tô, sim. Tá bom. Você lembra daquelas 4 escalas do Stevens, nominal, ordinal, intervalar de razão? Sim. Lembro. Qual seria a classificação que nós colocaríamos para essa variável, classe socioeconômica? Eu diria ordinal. Ordinal? Ou ordinal ou nominal. Não. Pode permanecer com a resposta. É que eu não sei. Ordinal? Isso, ordinal. Mandou bem, ordinal, isso aí. Ó. Porque certamente existe uma ordenação por detrás desses números, né? O 5 é maior do que o 4, reflete classe A. O 4 é menor do que o 5, reflete classe B. E por aí vai. Tá? Classe C tem menos renda, classe D tem menos renda, classe E ou E tem menos renda ainda. Agora, veja só, nós vimos também na nossa aula que uma das maneiras pelas quais nós podemos classificar os números que essas variáveis têm é a partir da heurística dos Stevens, nominal, ordinal, intervalar e de razão. No entanto, nós também podemos classificar essas variáveis se elas são discretas ou contínuas. Uma variável discreta é aquela variável que a única possibilidade desse número é ser inteiro. É aula das 3 horas? É aula das 3 horas, Augusto. Essa mesmo. Eu acho. Essa mesmo, 3 horas. Vai de 3 às 5, o nosso laboratório de métodos quantitativos. Aula 2 do dia de hoje. Aula 3 do dia de hoje, mas vocês estariam na segunda aula. É que eu não mandei e-mail. Não tem problema, Augusto. Participa de novo se quiser. Se não quiser participar de novo, só dormir, descansar ou estudar. Tá bom? Eu mandei um e-mail para todo mundo, porque eu tive uma série de reuniões sucessivas e eu não sabia que eu não ia conseguir mandar por 2 vezes seguidas no meio do caminho. Tudo bem? Mas beleza, voltando aqui. Pode ser você, Augusto, me ajudar nessa resposta, então? Ó, deu mole aqui, não mandou falar. Pode ser? Cadê você, Augusto? Vamos ver se o Augusto ainda está aqui ou se o Augusto já saiu. Peraí, ajuda em que questão que eu não estou entendendo ainda? Vou repetir a questão. É para repetir a questão? Eu cheguei literalmente agora, eu nem sei onde você está. Você chegou agora. Tá bom. Bem-vindo, Augusto. Obrigado. Olha só, eu posso classificar as variáveis em função da capacidade numérica dos números associados às classes, concorda? E é possível Sim. quebrar em variáveis discretas e variáveis contínuas. Uma variável discreta é aquela que a única possibilidade do número é ser inteiro. Uma variável contínua, por oposição, os números podem ser fracionários. Se eu colocar nessa variável classe socioeconômica, o número 1 para a classe E, o número 2 para D, 3 para C, o número 4 para B e o número 5 para a classe socioeconômica A, esses números, essa é uma variável discreta ou contínua, Augusto? É uma variável discreta. Discreta, mandou ver. E se eu colocasse números aqui, Augusto, para a variável estado civil? Sei lá, 1 solteiro, 2 casado, 3 separado. Discreto ou contínuo, Augusto? Discreta também. Discreta. Agora, você lembra, Augusto, que o Stevens ele também classificava as variáveis em escala de medida? Nominal, ordinal... Aquele que fala sobre a de razão? Essa daí, ó, estado civil. Solteiro, 1, casado, 2, separado, 3.
Se eu fosse colocar essa variável em função do seu nível de medida, qual que seria? Eu não entendi a pergunta, professor. Não? Tudo bem, não tem problema. Uma das formas pelas quais nós podemos classificar as variáveis é em função do número a ela associado. Ou um número inteiro, variável discreta, ou um número quebrado, variável contínua. Beleza. No entanto, também é possível classificar essas variáveis em função de 4 escalas de medida que foram criadas pelo Stevens em 1946. Essas escalas são escala nominal, escala ordinal, escala intervalar e escala de razão. Você lembra desse conceito, Augusto? Sim, eu só não me lembro direito a nominal e a ordinal, exatamente o que elas são. A escala ordinal, o número 1 vai indicar grandeza, ou seja, um é maior do que o outro. Já a escala nominal, os números vão indicar apenas diferença. Um é diferente do outro. Não importa se esse número é maior ou menor. E aí? Estado civil. Entendi. 1 solteiro, 2 casado, 3 separado. Eu suspeito que essa, então, seja nominal. Nominal. Porque 3 não é maior do que 2. Ou seja, ser separado não tem nenhuma relação de grandeza com ser casado, que, por sua vez, também não tem nenhuma relação de grandeza com ser solteiro, concorda? Só que esse conceito ele é pernicioso e, às vezes, ele gera muita confusão. Então, o que nós fizemos? Eu e um colega chamado Landeira, nós fizemos um rascunho de um texto, que está aqui, olha só, que visa introduzir para vocês esse conceito de uma maneira mais palatável. Esse texto aqui eu vou salvar no meu Dropbox e vou colocar aqui no link, tá? Para que você... Eu cliquei errado ali. Para que vocês possam também baixar. Uma reparação. Já existe. Esse texto é maravilhoso. Obrigada, Luiz. Ajudou muito. Só uma declaração. Que bom. Quem foi que contribuiu? Foi a Maria Clara que falou? Não, foi a Gabriela. Gabriela. Você já abriu o meu texto, professor? Como é que é? O texto, a tabela dos fumantes. O que tem a Eu tabela enviei dos ontem. fumantes? Você perguntou se ia apresentar em aula. Ah, boa. Tem aqui. Eu peguei aqui, eu salvei, para lá. Eu sempre coloco que usar em aula. Vamos ver aqui. Ó. Usar em aula. Letícia, não. Qual é a sua? Acho que essa aí é Augusto Veras. Tabelas inativas. Por que eu não botei usar em aula? Ah, essa aqui é uma tabela bacana. Pessoal, olha que tabela legal. O pessoal mediu algumas características de fumantes e não fumantes. E apresentou aqui resultados médios. Depois nós vamos entender como esse negócio funciona direitinho. Mas olha que tabela bacana que o Augusto trouxe. Alguém aqui na nossa turma? Pô, tô louco para tomar um café, acabou o café. Alguém aqui fuma na nossa turma? Levanta as mãos virtualmente. Fala. Quem levantou a mão virtual? Você fuma, Augusto? Não. Daiane, você fuma, Daiane? Não. Pedro, você fuma, Pedro? Negativo. Pô, ninguém fuma. Quem é que fuma? Fernanda Hollenberg. Fuma, Fernanda? Não. Não? Ninguém fuma. Tá bom. Eu também não fumo, mas minha mãe fuma. Nossa, fuma que nem uma chaminé. Se você quiser localizar minha mãe na rua, é só você buscar uma fumaça em cima. Olha ali, olha ali. É assim, nem uma faca, um depois do outro, um depois do outro. A pergunta que eu faço para vocês, vou fazer a pergunta para você, tá bom, Fernanda? Será que existe uma diferença na extroversão em fumantes e não fumantes? O que você acha, hein, Fernanda? Na o quê? Na extroversão, na pessoa ser a alma da festa, ser cheia de amigos, conversar com todo mundo. Será que existe uma diferença em comportamentos associados à extroversão, dependendo se a pessoa fuma ou não? Eu acho que não. Eu também acho que não, mas talvez tenha, né? Sei lá, eu acho que não. Tudo bem, eu também acho que não. Mas pode ser um fenômeno a explorar, concorda, Fernanda? Concordo.
Talvez as pessoas que fumam, tem até um filme chamado Obrigado por Não Fumar, eu já vi há tanto tempo esse filme. Talvez as pessoas que fumem, uma vez que precisam fumar, talvez façam mais amizade, assim, passa um cigarro aí, me empresta um cigarro aí, ou qualquer coisa assim, me dá um pouquinho desse aí, acende aqui, sei lá, estou aqui dando um chute. Mas essa é uma pesquisa bacana que o Augusto trouxe para a gente, que ele traz aí as possíveis diferenças em algumas características de personalidade em função do hábito que a pessoa tem, de fumar, não fumar, ou ser um ex-fumante. Tudo bem? E reparem só, essa tabela aqui, alguém está vendo uma linha vertical nessa tabela? Eu não estou vendo, eu só estou vendo linhas horizontais. Ó. Não tem nenhuma linha vertical, são apenas linhas horizontais. É uma tabela bem posta, uma tabela que respeita também algumas heurísticas. E, finalmente, algumas pessoas trouxeram gráficos. Tem uma outra pessoa que eu botei aqui usar em aula, deixa eu ver o que foi. Tabelas em artigos. Olha só, essa aqui eu achei bacana também, ó. A Letícia, ela achou, vocês estão vendo, né? Eu vejo aqui os resultados dos trabalhos que vocês me mandam. Vejo mesmo. A Letícia procurou na literatura e encontrou citações de autores que quase sempre são feitos no meio de um trabalho científico. Teve uma coisa bacana, olha só. Autores da teoria histórico-cultural, quando a gente fala sobre teorias das dissertações do eixo Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, eles aparecem quase que em metade, né? Autores da teoria histórico-cultural. Eu não conheço nenhum. Desses daqui, deixa eu ver quem eu conheço aqui. Ó. Eu conheço esse cara aqui, Bronfenbrenner, nome difícil de falar, né? E eu já ouvi falar desse cara aqui, ó. Eu acho que é um francês chamado Henri Vallon. Provavelmente vocês, no decorrer da graduação, vocês vão ser, aos pouquinhos, apresentados a pelo menos o Bronfenbrenner, isso eu tenho certeza, a Luciana vai falar com vocês, e talvez o Henri Vallon. Estranho, não tem nenhum autor da neurociência aí, curioso. É curioso. E autores citados apenas uma vez. Eu achei bacana essa é uma tabela que ela faz uma descrição das possíveis condições de literatura da psicologia brasileira, né? Entre 2005 e 2010. Tem aqui já 10 anos de lag. E teve gráficos, vocês mandaram muitos gráficos. Teve um gráfico que, de fato, eu achei, não sei se foi a Paola que mandou, deixa eu ver aqui. Ó. Pô, tabela, usar em aula, deixa eu ver o que é essa aqui. Ó. Tudo bem, essa aqui eu já tenho. E acho que foi a Paola que mandou gráficos excelentes, mas tem um gráfico que merece atenção. Quem foi que mandou o gráfico da inflação? Inflação do Brasil. Gabriela aqui de novo. Fui Gabriela, eu que mandei. Vou você aqui, Gabriela. Giovana, Gabi Pereira. Isso. Só que tem vários, né, Gabi Pereira? Eu não sei qual que é. Não, tudo bem, vamos achar aqui. Gabi, vamos ver se eu botei como Gabi ou se você me mandou aqui como Gabi. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é seu também, Gabriela? É, meu. Esse aqui é muito bom. Alguém consegue identificar? Vocês conseguem visualizar direitinho esse gráfico aqui da Globo News? Pelo tom utilizado para as cores das barras, parece que esse 6.8 é muito maior do que 6.7. Alguém percebe isso? Ou talvez seja uma loucura minha. E também o 4.7 parece muito maior do que o 4.8. O 4.7, nossa, não parece não. Está maior, não é? Deixa eu ver aqui. Ó, vou botar aqui, ó. O 4. Nossa, isso é absurdo, né? O 4.7 está igual ao 6. Vocês conseguem visualizar isso direitinho? E aí, pessoal? Sim, sim. Uma das coisas que a gente gosta de saber, mas a gente não se pergunta, que é difícil responder, é o que será que motiva uma apresentação como essa? Pô, ainda mais na Globo News, né? O que será que motiva? Alguém dá Alguém tem alguma hipótese por detrás de um gráfico tão bagunçado quanto esse? Falha do estagiário, sei lá. E aí, Douglas? É a informação que você quer passar, velho. Eu faço muito isso em apresentação. Você pode usar o gráfico que te favorece mais. Mas isso é ruim, né? Inclusive isso... Não, isso é storytelling. Isso é o quê? Storytelling, né? Muito bem. Uma curiosidade para vocês. Existe um guia do IBGE, eu já li uma vez só na vida, que
que indica quais são os gráficos. Vou até mostrar para vocês. É um padrão ético. Deixa eu ver aqui. Ó. Ética, IBGE. Tá lá, ó, código de ética. Deixa eu ver se não é alguma coisa aqui. Deve ser uma coisa enorme, enorme, enorme. Mas dentro desse código de ética, que é muito utilizado para a gente construir informações que sejam verossímeis, né? A informação não pode ser aquilo que você quer. Imagina. Ainda mais em situações como essa. Um dos principais pontos destacados é na estatística descritiva. Porque, pô, um gráfico como esse é um gráfico muito ruim, né? Não quer dizer que não Realmente. seja um gráfico... Oi, fala aí. Não, eu só concordei com o que você falou. É um gráfico muito ruim, traz uma informação incorreta. Aí, distorcida, né? Não é incorreta porque 6.8 deve ser esse valor mesmo, 4.7 deve ser esse valor mesmo, mas o formato pelo qual isso é apresentado gera um viés de percepção muito ruim. Nossa, muito ruim mesmo. Aí aqui tem um gráfico correto, ó. Pô, mandou bem, Fernanda. Fez direitinho. Mandou bem. Excelente. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que, inclusive, eu vou utilizar em outras aulas para dar aula. Vou até anotar aqui, ó, usar em aula. E você também mandou outro, que algumas outras meninas também mandaram. Deixa eu ver se é esse aqui. Que é excelente. A Paola mandou. Deixa eu ver aqui se da Paola. Gráfico distorcido. Vamos ver aqui. Nossa, esse gráfico é péssimo. Eu mandei o mesmo que a Gabriela. Da inflação, não é? É. Não, esse aqui você acabou de mostrar. Quem mais mandou da inflação sem o... Deixa eu ver aqui uma parada. Não é esse que tá aparecendo aí atrás, não? Nessa página atrás, esse aí? Não, não. Volta. É aquele mesmo, só que aquele ali já tem lá o comentário. Deixa eu ver, é aqui igual. Vamos ver aqui, isso aqui. Tem um que não tem essas bolinhas no meio. Vamos ver isso aqui. De toda forma, dá para ver legal. Aí, ó. Novidades. Gráfico dos dois. É esse. Repara aí, inflação no Brasil. Se eu clicar, vai para lá? Vamos ver aqui. Tijolaço. Vamos ver que negócio é esse. Ah, boa. Pô, outro gráfico da Globo News. A Globo News aí tá de mal aí com a estatística, né? Aí aqui como é que tá esse gráfico. Deixa eu botar a linha na tela. A gente está vendo um valor, 4.5. Realmente não sei de onde surgiu esse valor. 5.92 está aqui. 5.91 está aqui. Nossa, isso é sério, pessoal. Isso é absurdo, né? Quem foi que mandou esse gráfico mesmo? Quem mandou esse gráfico? Eu mandei também, mas eu não sei se esse é o meu. Mas eu mandei esse mesmo. O que você acha que gera um gráfico como esse? Ou seja, quais são as causas, as motivações que alguém deva ter para fazer uma coisa dessa ainda, Ian? O que você acha? Eu acho que, especialmente em eras como essa, né, de polarização, de tanta informação, tanto, não sei, acho que eu vejo muito o assunto das fake news, mas eu acho que na própria informação que não é compromissada com a fake news, é quase que inevitável você se desvencilhar de um certo sensacionalismo e de algumas coisas, algumas questões ideológicas mesmo para tendenciar, assim. Acho que mesmo quem tenta, dentro de uma certa medida, apurar a informação, também é responsável por muito da desinformação que a gente vive. Assim. Para mim, isso Você julga, então, que não é um erro, né? Não foi um equívoco. Não, eu acho que não é um erro. Eu acho que você tem uma equipe plenamente capaz de analisar se essas informações elas transmitem de fato a realidade do que o estudo ou do que a pesquisa aponta, mas eu acho que tem uma intenção mesmo de confundir as pessoas, assim, sabe? Me parece algo orquestrado, não me parece uma coisa aleatória, um erro somente, assim.
Ó, esse daqui, vamos ver. Vamos ver. O pior é que parece uma coisa de repetição, né? Porque aquele ali eu tô vendo, ó, aqui na internet, é 2013. Luiz, Foi. tem um Esse pessoal daqui, falando que não está conseguindo entrar na sala porque estão pedindo senha para reunião. o Zoom resolveu sacanear tudo e botou a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu mandei cedinho um e-mail para as pessoas, eu vou mandar novamente. Deixa eu ver se eu coloquei lá a senha. Por algum motivo, a conta da PUC, eu não sei se isso aconteceu com os outros professores de vocês, mas agora, por algum motivo, eles não deixam eu tirar uma proteção para a sala de aula. Ah, acho que é porque eles já sofreram vários processos por conta da invasão de privacidade e as brechas na segurança que eles têm. Quem? A PUC ou o Zoom? O Zoom. Recentemente eu também li sobre isso, que estavam, sei lá, hackeando, alguma coisa assim, vendendo as informações das lives que a galera fazia. Diz aí, Não Augusto, eles não têm será que eles vão muita. pegar, será que eles vão pegar as informações que eu estou dando? Uma informação importante, você não acha? Recomendo até você clicar em sair da sala quando for sair mesmo, pra não correr o risco de deixar o webcam ligado e tal. Ah, então rola aí uma sacanagem, né? De trás, tem a galera sacana. Sabia dessa, mas aí fala pro pessoal que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era uma senha absurdamente estranha, sabe? Aí eu não consegui desativar, eu consegui apenas mudar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma coisa mais fácil, né? Mas aí está explicado, é para o nosso bem. Você consegue explicar isso para eles, pessoal? Quem foi que falou? Foi o Douglas? Não foi, Douglas? Se você puder passar essa informação para eles, fica legal. Eu já mandei lá no grupo pessoal a senha e falei para eles entrarem. Ó, eu não sei de quando é esse gráfico. Eu não sei se isso é um gráfico recente, que eles fizeram nesse ano, 2020, ou se também é um gráfico lá de 2013. Eu acho que deve ser um gráfico recente, porque a inflação não está tão alta, mas já foi bem mais baixa. Ah, esse é o desemprego. Ah, não, isso aqui deve ser uma coisa antiga. Deve ser também uma coisa mais antiga. Eu não sei. É difícil confiar, né? Alguém tem alguma ideia de quantos por cento hoje o desemprego está? Eu acho que não são apenas 4,7%. Eu acho que esse número deu uma crescida. Mas, não sei. Se alguém souber e quiser contribuir, legal. Se não souber, não tem problema. Beleza. Gráficos legais que vocês trouxeram, informações legais que vocês trouxeram. Agora nós vamos para a nossa parte aplicada, né? Vamos lá. Na nossa aula, nós estamos fazendo o seguinte, olha. Nós estamos pegando... Deixa eu abrir aqui. Sumário tabelas manhã. E eu tenho um sumário tabelas tarde. Deixa eu calendário, sumário tabelas tarde. Nós estamos aprendendo na nossa aula quais são os ingredientes fundamentais de um artigo científico. Então, nós estamos vendo, pouquinho a pouquinho, como utilizar o Excel e o Word para desenvolver um trabalho acadêmico, mas também como utilizar as ferramentas gratuitas, não é? Que é o Google Planilhas e o Google Docs. Eu acho que é esse o nome, para que a gente também consiga apresentar os resultados de uma pesquisa. Já fizemos a pesquisa. E essa pesquisa está tanto aqui, quanto, olha só o que eu vou fazer, pessoal, para que sempre fique uma coisa fácil, para que todo mundo consiga fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa planilha, vou abrir um novo navegador, eu vou no Google Planilhas, olha, e vou colar lá da mesma forma que eu fiz na aula anterior e da mesma forma que eu fiz com a outra turma. Então, a ideia por trás dessa aula é que ela possa ser o máximo possível acessível para todos vocês. Então, vou dar um Ctrl V, já está aqui, e vou aqui do ladinho criar um Google Docs. Então, a gente vai ter tanto a versão dessa aula paga, Excel e Google, quanto a versão dessa aula gratuita. Ou pelo menos gratuito por enquanto. Oi? Professor, tem como enviar essa planilha aí rapidinho para mim baixar ela aqui, porque eu tô... Beleza, deixa eu salvar. Vou pegar o link aqui do Dropbox e vou colocar no bate-papo. Aqui, ó. E se outra pessoa também não tiver, mesma parada.
Deixa eu descobrir novamente como eu consigo ativar. Não sei se isso acontece com vocês. Quando eu compartilho a minha tela, o bate-papo simplesmente desaparece. Eu gasto um tempão até achar a janelinha do bate-papo. Está aqui. Então, esse é o link da planilha. Tá? Nessa planilha, nós temos o que nós chamamos de base consolidada. Nessa base consolidada, nós vamos aprender uma outra aula, uma aula de psicometria, o que fazer com esses casos ausentes. Aqui nós temos alguns casos ausentes, né? Isso não vem ao caso agora. E nós estamos aprendendo a transpor essas informações para um formato de planilha, um formato tabular grandão, para um formato de tabelas específicas e também de tabelas específicas, e hoje nós vamos ver de gráficos específicos. A primeira coisa que nós fizemos na aula anterior foi, de fato, utilizar algumas funções que o Excel tem nativamente para conseguir fazer algumas análises. Talvez uma das primeiras análises que nós temos interesse é conseguir... Não, vou melhorar. A primeira característica que uma análise tem que ter é conseguir parear aquela informação numérica a técnicas estatísticas adequadas à variável. Nós temos aqui números que dizem respeito ao sexo. No entanto, para que eu consiga ter, de fato, uma análise adequada a esse número, eu tenho que saber que nível de medida essa variável. Uma vez que essa é uma variável categórica, seja nominal, seja ordinal, todas aquelas variáveis que são categóricas, eu posso fazer duas coisas principais no que se refere às análises de dados. Eu posso calcular as frequências e depois as proporções. Então, calculei a frequência dos meninos como uma funçãozinha chamada COUNTIF, ou contar número no Excel. E lá no planilha a mesma coisa. Ó. Lá no planilha, ó, só colocar aqui sexo, masculino, feminino, ó, igual. Deixa eu ampliar aqui que eu estou ficando super cego. Ó, igual, masculino, ó, igual. COUNTIF. Marco o que eu quero. Então, quero sexo, não é? Eu marco o que eu quero. E depois eu coloco aqui ponto e vírgula, masculino 2, boto 2. Beleza? Tem que ter o mesmo valor, né? Se não tiver o mesmo valor, tem alguma coisa errada. Fiz a mesma coisa para as meninas, então, ó, igual COUNTIF, nessa área aqui específica. Deixa eu ver se consigo pegar e arrastar. Não. Nessa área específica, ó, COUNTIF. Não incluo o header, não incluo o nome. E depois eu fiz as proporções. FABS, a frequência absoluta. Proporção, eu preciso do total. Então, toda proporção é sempre aquilo que eu tenho contra aquilo que eu quero. Então, o que eu tenho é isso, 8, que eu quero 24, que eu tenho 16, que eu quero 24. E a conta mais simples do mundo é uma razão. Né? Beleza. Quase sempre uma razão multiplicada por 100 vira uma taxa, mas isso não vem ao caso agora. Deixa eu lembrar aqui onde é o negócio. Aqui. E aqui é a mesma coisa. Nenhuma novidade para vocês. Eu peguei essa tabela, copiei e colei no Doc. Peguei essa tabela, copiei e colei lá no Word. Nenhuma novidade para vocês. Falei para vocês que essas tabelas elas têm algumas bordas específicas, olha só. Se eu estiver fazendo muito rápido, vocês me alertem, viu? Borda superior, borda inferior, e aqui no cabeçalho, borda inferior. Passe bem. Cadê? Pronto, aqui, borda inferior. No entanto, o meu interesse agora, Mariana Gazela, é fazer um gráfico que possa apresentar essa informação. Porque, às vezes, tabelas são informativas, mas não são facilmente inteligíveis. Quantas variáveis nós temos aqui em consideração, pessoal? E aí? Precisa da ajuda de vocês. Quantas variáveis eu tenho aqui nessa minha apresentação? Pessoal, se vocês não ajudarem, eu vou jogar um balde de água em vocês, hein? Quem estiver dormindo vai acordar assim, todo molhado. Vamos ver quem eu vou selecionar aqui para me ajudar. Luiz. Oi, Daniela. Oi, é porque eu já consegui entrar agora, tem tipo 1 minuto. Eu queria saber se já aconteceu alguma coisa muito importante, porque eu não estava conseguindo pôr a senha. Ah, aconteceu.
a gente descobriu uma coisa super fundamental. Nós fizemos uma revisão das escalas de medida do Stevens e o Augusto me ajudou também a classificar as variáveis em função dos números que ela tem. Gostou? Você não acha importante isso, não? Ó, Acho. Acho. Vou diminuir seu grau, hein? Não, então você vai me ajudar agora. Pode ser, Daniela? Eu vou abrir Mas aqui um PowerPoint. Eu não sei do que tá acontecendo direito. Não tem problema. Ó. Esse daqui é o efeito pé na porta. Você vai conseguir acertar. Quer ver só? Essas estatísticas e gráficos. Aula 3. Você já estudou esse slide? Não, né? Essa vozinha... Eu não estudei, mas eu vi na sua aula. Você pôs ele. Tipo, você fala dele. Tudo bem, não tem problema. Diz aí, Daniela, nessa nossa apresentação, nós temos quantas variáveis aqui sendo consideradas? Essa tabelinha que eu tenho a apresentação da frequência absoluta dos homens e a frequência absoluta das mulheres. Quantas variáveis eu tenho aqui? Uma variável, perfeito. Essa variável, Daniela, é uma variável discreta ou uma variável contínua? E aí? Ela é discreta. Por que é uma variável? Você acertou. Mas por que é uma variável discreta? Porque é um número inteiro. Não um número inteiro, né? Mas, tipo, não tem como ser, tipo, uma mulher e meia, não sei. Por exemplo. Não tem como ser. Ou um homem, ponto 4, né? Qual é o seu sexo? 1,3 isso. Não tem como, né? É uma variável que ela só permite valores inteiros. Tudo bem? Sim. Para ver se você tá estudando mesmo, me dá um outro exemplo aí de uma variável discreta, Daniela. Uma variável discreta, sei lá, eu tenho 2 braços. Ou tenho um cachorro. Bem, se tem um cachorro, são 2 braços, são também variáveis discretas. Beleza. Porque não dá para ter um braço e meio, não dá para ter um cachorro e meio, né? Qual é o cachorrinho que você tem? Eu tenho um cachorro que é um Golden Doodle. Não sei se você conhece. É um vira-lata de mistura de Golden com Poodle. Não, nunca vi. Deixa eu ver como é que ele deve ser. Como é que achar? Golden Doodle, assim que chama? Ele é grandão assim? Não. É porque eu encontrei ele na rua, então ele é um pouco diferente. Mas quando eu levei no veterinário, ele falou que era isso. Eu nem conhecia antes. Deve ser um bicho bem calminho, né? Porque Golden é calminho, Poodle também. Eu acho que Poodle é calminho. Ele é bem calminho. Golden Doodle. Sei lá, não falo. Qual é o nome do seu cachorrinho? Bartô. Como é que é? Bartolomeu. Que nome, hein? Tá bom. Bartolomeu. Agora me dá um exemplo de uma variável contínua, Dani. Uma variável contínua, não sei, idade, tempo. Quantos anos tem seu cachorro? Meu cachorro, ele tem 3. A gente acha, né? 3 anos e pouquinho, né? Como todo mundo. Concorda? Sim. É uma outra variável contínua. Qual bairro da cidade você mora? Eu moro... Qual bairro? Arpoador. 1, Arpoador. 2, Copacabana. 4, Ipanema. 5, Leblon. Essa forma pela qual eu estou tratando os bairros, discreta ou contínua? Discreta ou contínua? Deixa eu pensar. Ela é discreta. Discreta, não dá para ter 1,7, concorda? Ou é Arpoador ou não é Arpoador. Ou é Leblon ou não é Leblon. Não é assim que funciona? Uhum. Beleza. Ficou claro para todos vocês, pessoal? Ou alguém ainda Sim. tem alguma dúvida nessa parte da matéria? Tá tranquilo. Tranquilo. Se numa prova eu tivesse questões como essa, vocês iam gabaritar, né? Claro. Sim. Beleza. Agora vamos ver aqui a Mariana Gazé. A Mariana sempre participa. Aí, Mariana. Temos uma única variável discreta. Que gráfico a gente tem que fazer? Que gráfico nós podemos fazer para essa variável, Mariana? Um gráfico de setor ou colunas e barras. É isso? Isso aí, ó. Então nós vamos aprender a fazer isso no Excel.
olha como é que a gente faz isso no Excel. É moleza. Ó, vou pegar o mouse, eu vou marcar, mas todo mundo tem um Excel, né? Não pode ser uma palestra. Eu apresente um conceito como se eu estivesse num auditório com todos vocês sentadinhos numa cadeira. Mesmo que vocês não iriam em uma palestra para aprender a fazer um gráfico de setor. Tem que ser uma aula. E por detrás de uma aula, vocês têm que fazer. Então, o ideal é que vocês abram aí o Excel e façam igualzinho. Então, repara só, eu vou marcar esses 4 vetores, né, ó, masculino, feminino, 8 e 16. Vou clicar em inserir. O Excel é esperto. Ó. Quando eu clicar aqui, ó, em gráficos recomendados, ele já vai sugerir um gráfico ou de colunas ou de setor. Eu vou clicar aqui no de setor. Eu vou dar o OK. Todo mundo conseguiu fazer? Aham. Sim. Beleza. Esse gráfico, ele não está me contando muita coisa, né? Porque, apesar de eu conseguir visualmente verificar que o laranja é maior do que o azul, é bacana que eu plugue nesse gráfico os valores. E para que a gente faça isso, Pois é. eu venho aqui nessa parte, ó, clico no botão direito e mando ele inserir os labels. Ele inseriu 16 e 8, então já tem uma parte dos valores. No entanto, como eu falei para vocês, os resultados absolutos de uma pesquisa não ajudam muito. Claro, são importantes, mas não ajudam muito. É sempre bacana que eu consiga ponderar esses resultados pelo total. Então, aqui eu vou clicar novamente nos valores, 16 e 8, para aparecer esse quadradinho ao lado desses números. Vou clicar com o botão direito, vou pedir para ele formatar, ó, formate. Aí aqui no meu Excel, eu vou marcar em porcentagens. Vou fechar isso aqui. E, finalmente, para que eu consiga ter uma ideia do que esse gráfico está me contando, eu tenho que colocar um título. Olha, proporção de homens e mulheres na pesquisa. Proporção de homens e mulheres na Ô, pesquisa. Luiz, Oi. para você colocar o número de homens e mulheres aí no gráfico, o que você clicou aí? Com o botão Sim, aqui, ó. direito? Eu vim aqui na área do gráfico, nas proporções. Cliquei com o botão direito. No meu Excel é esse, ó, Add Data Labels. Quando eu clico nisso, ele já automaticamente coloca 16 no laranjinha e 8 no azul. Ah, tá, foi, obrigada. Aí depois eu cliquei em cima do número, e depois com o botão direito, e pedi para ele formatar. Ó. Aqui dentro dessas opções, eu marquei percentage, ou porcentagem. E aí? Só uma perfumaria, né? Luiz, Oi. a porcentagem está errada. O percentual de feminino é 67%, não 16,67%. Não, olha só. Aqui tem a porcentagem, 67%. E aqui tem a outra porcentagem, 33%. E aqui tem um N, ó. Isso aqui é N. Ah, entendi. Tá do lado da vírgula. Você pode Mas deixar tá se quiser confuso só... isso. Vocês acharam confuso? Vamos deixar só a porcentagem, então? Eu achei. É Quando eu porque é faço ou gráfico, eu só 16 deixo a pessoas ou porcentagem. 67%, né? Senão fica até ambíguo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Um negócio meio redundante, sei lá. É só você desmarcar o valor ali e deixar só o percent. Pronto. Melhorou assim, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Tem que fazer isso no outro também. E aí, ficou mais fácil? Todo mundo entender isso aqui? Isso. Boa, bem mais fácil. Ficou mais fácil? Obrigada. Então, mas o ideal era ter os dois. Mas aí você pode botar do lado, assim, a quantidade de pessoas, não? Vamos ver se eu consigo fazer mesmo aqui, não. Ou botar 100% igual a aí o total de gente, masculino mais feminino. Aí, ó, ficou legal assim, não ficou? Bem melhor. Ficou. Tem uma característica que acontece muito em algumas pesquisas. Então, vamos lá. Vou falar para vocês. Vocês não vão ficar chateados comigo, hein? Mas eu vou falar para vocês, mesmo assim. Claro que a porcentagem é fundamental, porque o número bruto não diz muita coisa, mas diz.
é o seguinte, tem muitas pesquisas que têm resultados que são surrealmente reveladores. Por exemplo, nossa, eu descobri que aquelas... Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu descobri que aquelas pessoas que estudam na PUC têm uma autoestima muito maior do que aquelas pessoas que estudam na UERJ. Então você olha essa pesquisa e fala, pô, 70% das pessoas da PUC falaram que tem uma autoestima alta e na UERJ só 8%. Imaginaram uma pesquisa como essa? Aí você coça a cabeça e fala, pô, será que é isso mesmo? Porque é uma diferença muito grande, sabe? 70% uns, 7% ou 12%. Aí quando você vai ver, o cara na PUC fez uma pesquisa com 10 pessoas e na UERJ com 8. Aí não adianta. Vocês entendem, né? Sim. Aí não dá, né? Não adianta chegar com um resultado absurdo. Então, quase sempre... Sim, não faz sentido. Sentido faz, mas tem incorreto, né? É total. aquilo que você disse de confiabilidade dos dados. Tem que ser uma pesquisa padronizada e tem que ter muita gente, ó. Seria, Augusto, essa parte a gente chama de viés de publicização. A última vez que eu fui ver a lista de vieses que existem na literatura, tinha mais de 100. Ó. Até uma vez eu tive que dar uma aula para isso. Aqui, ó. Bias in Research. Nossa, tem 1 bilhão de vieses. Então, aí, ó. Alpha bias, sei lá o que, bias. Bias em inglês é viés. Em português é viés. Tem um montão de vieses. E uma dessas condições pelas quais normalmente a gente quer evitar é principalmente na divulgação dos resultados. Nossa, o viés na divulgação dos resultados é muito ruim. A gente está vendo, né? 4,5 maior do que 5, desempregos 4,7 maior do que 6, horrível. Então, quase sempre, quando a gente constrói um gráfico, a gente quer o máximo possível fazer com que o gráfico seja prompt, sabe? Você pega e você entende, inteligível. Então, quase sempre eu coloco assim. Mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. E aí, pessoal, conseguimos fazer dessa maneira? Só tem uma boutique que eu costumo fazer, eu costumo mudar as cores, ó. Eu costumo colocar aqui assim. Vou colocar cores legais, hein, ó. Aqui eu vou colocar... Vamos ver se vocês sairiam comigo se eu tivesse vestido assim. E aí, vocês sairiam comigo vestido assim, dessa maneira? Tênis verde, camiseta roxa? E aí, Daniela? Dessa maneira, tipo essas cores, meio Joker. Você vai falar o quê? Pô. Meio Coringa. Como é que é? Meio Coringa. O que é Coringa? O Coringa do Batman, pô. Não, tudo bem, meu Coringa. Mas essas cores não tão legais, né? Da mesma forma que não poderia ser assim, ó. Eu gostei. Por que não tá legal? Você não consegue ver mais o número. Qual que era o número aqui? Tá, entendi. Entendeu? Não pode botar o número colorido? Tem que evitar. E por que essa daqui não ia ficar legal, hein, Daniela? Essa aqui também não ficou legal, né? Por que isso não ficou legal? Porque aí não dá pra ver diferença, né? Isso aí. Beleza. Então, a Isabela falou aqui. Isabela Basílio. Luiz. Estou lendo com a sua voz, Isabela. O meu gráfico está aparecendo como imagem. Tipo, não dá para mexer nele. Ela falou mais assim, ô Luiz. Não foi tipo não. Não? Então, vamos lá. Olha só, Isabela, você consegue compartilhar sua tela com a gente. O que você acha de compartilhar sua tela com a gente? E a gente te ajuda aqui. Hein? Aí, ó. Uma oferta irrecusável, hein? O que você acha, hein? Vou parar de compartilhar a minha. Deixa eu lembrar como faz isso aqui. Eu estou compartilhando ainda? Tô, né? Tá sim. Agora, no meio do Zoom, na parte de baixo, tem um íconezinho verde. Esse íconezinho verde você aperta. Ó, e depois Share Screen. Aí você vai selecionar o que você quer compartilhar ou vai compartilhar a tela inteira. Você consegue fazer isso para a gente te ajudar, Isabela? Vamos lá ver. Alguém consegue ver a tela dela? Não, ainda não. Tá compartilhando. Apareceu. Arrasou.
Vamos de novo. Ó. Vamos começar do zero. Apaga esse gráfico aí, Isabela. Aperta o delete. Tira a porcentagem. Marca só. Masculino, feminino, 8 e 16. Isso aí. Vai lá em pizza. Pizza 2D. Clica aí. Clica aí. Tô entendendo. Ele tá bloqueando o teu Dá pra negócio. me ouvir? Dá pra te ouvir, Isabela. Tá vendo que tá só como imagem? Tô vendo. Será que é assim, porque ó, é o online? Eu acho que sim. O Douglas é fera nisso aí, Douglas. Você tem alguma percepção? Opa, fala aí. Eu acho que tá bloqueado porque é a versão online. Ela tá tentando mexer o gráfico e ele não tá mexendo? Não, mexer vai, mas não deixa botar nenhuma feature, nenhuma característica, não dá para clicar com o botão direito. Vai Clica direto, Vai lá, dá uma dica aí, Douglas. exclui ele, começa ele do zero. Eu fiz a mesma coisa. Aí, ó. Agora, contorna ele, que geralmente ele tem um botão, ou nas laterais dele, tipo um quadradinho em formato de X. O gráfico mesmo. Eu não deixo. Acho que é a versão online que deve bloquear Deve ser isso. isso. Dá pra fazer no Planilhas? Dá. Vou compartilhar a minha e vou mostrar para vocês. Tá, vou tirar e tu faz aí. Mas aqui, ó, tem sempre alguém que ensina a fazer uma gambiarra dessa, ó. Clica aqui, clica ali, clica acolá, tá vendo? Sempre tem alguém que ensina a fazer um macete desse. Então, provavelmente dá. Se não der, a gente dá um jeito. Como é que faz no Google Planilhas? Ó? Então, calma. Antes de chegar lá no Google Planilhas, eu vou copiar esse gráfico, ó, copy, tá? Vou lá no Word, deixa eu achar meu Word. Vou descer um pouquinho. Vou colocar assim, ó. Aqui, ó, no Paste. Clicar com um botãozinho para baixo. Paste. E aqui, ó. Tá bom? Claro, eu posso chegar aqui e simplesmente copiar e dar um Ctrl V. Só que se eu fizer isso, mexer lá no Excel, ele vai bagunçar meu gráfico. Então, se eu fizer Ctrl C e Ctrl V e lá no Excel alterar alguma coisa, eu vou alterar aqui de propósito. Repara, ele vai alterar meu gráfico no Word também, ele vai estar linkado. Se eu copiar e colar como uma imagem, eu apaguei lá no Word, no Excel. Eu consigo mexer no Excel e não mexer no Word. Na verdade, tem que ter Ctrl Z. Então, vou mexer aqui no Excel. Mexer no Excel, e o Word continua estático. Tudo bem? Planilhas. Lá no Planilhas, a gente vai marcar, ó, masculino e feminino. Então, quem está usando Planilhas, masculino e feminino, marca. Inserir gráfico. É um gráfico bem bonitinho que ele faz, ó. Olha que gráfico legal. Alguém deu um chat aqui. O chat, de vez em quando, desaparece da minha tela. É quando você aumenta a sua tela, né? Quando você disponibiliza ela pra gente. Sabe o que eu tava lembrando, Luiz? Que você não mostrou a vista da sua janela. É verdade. Hoje foi um dia tão feio. Deixa eu ver se consigo mostrar. Pera lá. Verdade. Tá ali, ó. Eu tô errado. Pera lá. Ih. Tá focando em mim, né? Pronto, vamos ver. É a Lagoa de Jacarepaguá, ali. Pô, é maneiríssimo. Fica bonito, né? Lá embaixo, eu acho que é a Pedra da Gávea. Lá, bem lá embaixo. No inicinho são aqueles prédios redondos da Barra. Uhum. Tem um local lá, ali é a península, onde mora a Paola. Paola mora ali, ó, naquele prédio branco, tá vendo? E lá embaixo é o mar. Tá? Uma vista super bacana mesmo.
tem um cachorro aí aqui, ó. Aí, essa cachorrinha, mostra essa cachorrinha. Na verdade, eu tenho que pedir para ela ficar quietinha, porque ela Ah, tá. Então tá bom. Behaviorismo nela. Peraí. Um segundo, pessoal. Beleza. Só um minutinho. Quer fazer um café pra gente? Minha sogra chegou aqui, eu não peguei um café. Pronto, já viram minha vista. Então, por exemplo, ó, se eu colocasse... Espera, como você fez? E aí, pessoal, todo mundo conseguiu entender? Tudo certo para todos vocês? Ou ainda tem alguma dificuldade? Tranquilo. Tranquilo? Então, aqui, ó, Google Planilhas. Ó. Eu vim aqui, marquei sexo masculino e feminino, tá bom? Só estou marcando esses dois. Aí agora eu vim inserir gráfico. Olha aí como é que ficou. Ficou um gráfico legal, né? Vocês concordam? Aham. Agora eu vou marcar aqui o FABS, vou colocar um título bacana. Opa, pera lá. Proporção de homens e mulheres na pesquisa. E ele já tem aqui as porcentagens, que eu acho que ficou super legal. Posso mudar as cores se quiser. Mas olha, copiar. Não, clico no gráfico, Ctrl+C. Vou lá no documento sem título e Ctrl+V. Não, por que não foi? Vou tentar de novo. Editar, copiar, editar, colar. E aí, todo mundo conseguiu fazer esse gráfico? Douglas, Mariana, Daniela, Sim. Isabela, Paola, Henrique, Sim. Fernanda. Sim. Eu Molezinho. não consigo fazer ainda, mas eu vou conseguir ainda. Mas eu Quem que não tenho que conseguiu pegar o fazer? jeito. Eu, Daniela, tenho que pegar ainda o jeito do Excel Online. Eu acabei de conseguir entrar. O Excel Online parece que não altera bem os gráficos. Isso é ruim, né? Mas tá entendendo a ideia, né? Eu não consegui alterar o meu também, mas ele tá um gráfico. Como é que é? Fala de novo, por gentileza, Fernando. O meu não tá exatamente assim, porque no Excel que eu tô usando no MacBook, ele não, sei lá, eu não consegui fazer, mas ele tá um gráfico, mas não tá exatamente É assim. um gráfico, né? É um gráfico que conversa com isso que nós estamos vendo, concorda? Aham, só não tá exatamente assim o layout dele. Mas tá bonitinho? Acho que tá. Beleza, não pode estar assim, ó. Repara, ó. Não, pode estar assim. tá tipo que nem tá aí mostrando agora, sem ser o separado, quando tava junto. Tá, beleza. Tá, beleza. Pessoal, próximo gráfico. Escolaridade. Que tipo de gráfico é? E aí, pessoal? Escolaridade. Que tipo de gráfico eu tenho que fazer? Pessoal, ó, vou jogar uma Pode ser banca. do mesmo, não pode? Pode ser do mesmo, mas a gente pode mudar um pouquinho também, ó. Vamos Pode ver usar quais o de são barras Barra, eu também. acho, é barra. De barra ou setorial. gráfico de barras ou colunas. Vamos fazer esse gráfico aqui e depois nós vamos partir para mais duas coisas. Primeiro esse gráfico. Então, nós já temos aqui as categorias. Eu vou marcar tudo. Vou pedir para o Excel inserir o gráfico. Ele já inseriu automaticamente esse gráfico aqui, que é o gráfico de colunas. Vou dar o OK. Deve ter alguma forma? Deve ter. Não deve ser nada assim tão difícil. Deixa eu ver aqui na parada. Em que ele organiza isso do maior para o menor. Deve ter, tá? Mas eu não vou gastar muito tempo fazendo isso. Eu gostaria só que vocês entendessem esse negócio. Vou botar aqui um título para esse gráfico. Vou chamar de a contagem. Ó, que agora é uma contagem, não é? Contagem das escolaridades. Tá fácil, né? Se eu quisesse colocar mais uma coisa, eu poderia botar os eixos direitinho.
Aqui são os valores absolutos, ó, absolutos. Vou para cá. E aqui são faixa escolar. Esse total aqui está errado. Vou jogar ele fora. Beleza. Copiar. Como é que você adicionou os eixos, Luiz? Ah, vamos de novo. Fez assim, ó. Deixa eu jogar fora. Pera lá. E aí? Eu vim aqui. Cliquei aqui nesse mais. Tá bom? E marquei, ó. Titles. Os títulos dos eixos. Deve ser assim, tá? No português. Aí ele me mostrou essas duas novas áreas. Eu cliquei aqui no X. O abscissas. Lembra que o X é os abscissas, né? Eu coloquei, ó, posso colocar faixa acadêmica, ou escolaridade acadêmica, ou faixa de escolaridade. E aqui, contagem, ou frequência absoluta, ou valor absoluto. Tá bom, obrigada. Marquei, ó, Ctrl C, ou copy. Fui lá no documento, copiar como figura, como imagem, picture. Ainda que nesses gráficos, eu posso também inserir o título automático para cada um desses gráficos. Olha só, Insert Caption. Vou colocar aqui a primeira figura, figura 1, proporção de homens e mulheres. Se eu fizer isso, eu não preciso do título. Então, se eu fizer isso, reparem só, eu não precisaria desse título, seria over, seria excesso. Eu posso deixar como ele está. O importante é que o gráfico ele sempre tem que apresentar os resultados sem distorcer a informação, porque distorcendo a informação não adianta. Tá? É mais fácil nem apresentar. Pessoal, até aí conseguimos fazer? Sim. Alguém tem alguma? Sim. Então, nós vamos dar um próximo Pode passo. repetir? Qual parte? O gráfico. Posso, claro. Ah, e tem que fazer também no Google Planilhas, né? Mas como é que eu fiz aqui nesse gráfico? Ó, vou jogar ele fora. Eu marquei a escolaridade, tá bom? Fundamental, médio, superior e pós-graduação. Fui lá inserir e pedi para o Excel me dar um gráfico recomendado. Ele me deu esse, ó, automaticamente. Eu cliquei em OK e ele apresentou aqui um gráfico dessa forma. Aí o que eu fiz? Eu mudei o título, coloquei para contagem da escolaridade. Ó, mudou. E depois eu vim aqui no quadradinho, ó, quando eu clico aqui no gráfico, repara só, cliquei no gráfico, ele aparece aqui na minha versão do Excel essa cruzinha em verde. Não sei se em todos é assim, mas eu sei que dá para fazer também por aqui, ó. O meu não aparece isso, não. Não? Ó, É aqui o dá para Excel você do Mac, é muito diferente. o Excel do Mac é diferente. Provavelmente você vai ter uma opção de design, igual essa que eu tenho aqui, e talvez consiga colocar aqui essas coisas, tá vendo? Eu não tô sei achando se isso, de não. fato- Eu sei que isso tem, porque isso é meio de coisa básica, então certamente tem. Agora, onde isso está, aí eu não sei. Francamente. Como Com é que F é? maiúsculo. Como é que é, O Douglas? videogame? Acho que o Douglas estava numa ligação. Aí aqui eu botei, ó, faixa acadêmica. E ali no eixo disso, nas ordenadas, eu havia colocado... nem lembro mais. Contagem. Aí copiei e colei para cá. Valor absoluto. Tudo bem? Eu não consigo fazer isso. Esses dois eixos? Eu não consigo mexer no gráfico, no Excel do Mac. Eu não consigo fazer nada. Compartilha a sua tela com a gente. Eu vou parar de compartilhar a minha e você compartilha a sua. Pode ser? Pera, a minha não dá pra compartilhar que eu tô no celular. Ah, então manda ver. Filma aí a tela, que eu vou maximizar aqui a sua imagem. Espera aí. Espera lá. E aí, Fernanda? Deixa eu Eu não tô conseguindo ver meu vídeo. Ah, tá. A gente está vendo a sua Pera. testa. Beleza, Fernanda. Aí,
clica aí no gráfico. Não dá para você fazer nada nele? Ali, ó, X-Title. Ali, ó, clica lá no X-Title. Ai, clica onde? Ali no X, lá no eixo de X, embaixo tem uma X-Title. Veja. Isso aí, ó. Manda ver. Aperta alguma letrinha. Tá, mas é para escrever o quê? Escreve aí, ó. Faixa acadêmica. Faixa acadêmica. Mandou ver? Agora, lá no Y, escreve contagem, ou valor absoluto. Valor absoluto. Eu usava muito Mac antes de entrar no mestrado. Aí eu descobri que no Brasil, primeiro, no Brasil o Mac é super mais caro. Ele só aparece essa opção aqui, ó, de tipo mudar aqui. Não, beleza. Você usou um macete aí que funcionou, né? Não, mano. Como assim? Ele só deixou você fazer por essa via. Não tem problema. Ó, copia esse gráfico aí no Command C e depois cola, tá bom? Tá. Beleza? Conseguiu? Uhum. O Mac é um computador muito bom, só que quando a gente trabalha com algumas plataformas da Microsoft, nossa, dá muito trabalho até conseguir fazer ele funcionar da forma como a gente tem interesse. É um computador excelente, mas dá muito trabalho, às vezes, para trabalhar em colaboração. E aí, pessoal? Ele é muito ruim para trabalhar em grupo, que todo mundo não tem Mac. Não, aí fica muito difícil. Eu gastava, às vezes, 2 horas para conseguir fazer a conversão de uma planilha simples que alguém me mandava. Aí eu desisti. É tipo isso. Eu desisti. Para ter um computador bom no Mac, se eu fosse comprar esse computador que eu uso, que não é dos melhores, para Mac, eu ia gastar R$17 mil. É o valor de um carro de segunda mão, sabe? Nossa, bizarro. Contagens das escolaridades. Contagem é uma coisa só, então contagem da escolaridade. Pessoal, próximo passo é o seguinte. É sempre muito importante que a gente consiga apresentar uma tabela e um gráfico, no entanto, descrever textualmente essas informações. Então, vai ser questão da prova, hein? Podem anotar que essa pergunta eu vou colocar na prova. Todo trabalho acadêmico que conta com estatística tem que ter 3 características no que diz respeito à apresentação dos resultados. A primeira é: os resultados devem ser descritos textualmente. A segunda é: os resultados podem ser descritos tabularmente. E a terceira é: os resultados podem ser descritos graficamente. Ou, se eu tiver de bom humor, falar de maneira pictórica. Olha que palavra bonita, né? O resultado textual não pode fugir do resultado tabular, que, por sua vez, não pode fugir do resultado gráfico. Eles devem ser coerentes e devem andar de mãos dadas, né? Que nem casal de namorados. Tem que andar de mãos dadas. Quando está no primeiro mês do namoro, né? Depois anda um com uma faca, outro com uma espada, eles ficam assim, um fino no outro. No entanto, tem que ser igual o casal de namorados nos primeiros meses. Andar de mãos dadas. Então, a gente precisa escrever no nosso documento de Word essa informação. Para que a gente faça isso, eu vou Alt Tab e lá, ó. Valeu, muito obrigado. E aqui, o que eu vou colocar? Ó? A amostra foi composta de 24 estudantes de psicologia da PUC. Desses, eu descobri que era desses, ó, alguém me corrigiu. Desses participantes, 53%, N igual a 8, são homens, 67%, N igual a 16, são mulheres. Tal como demonstrado na tabela 1 e no gráfico 1, dispostos abaixo. Ó, tabela 1, gráfico 1. Tem que botar. Obrigado, censura. Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Vai. Opa. Caption. Gráfico 1. Figura 1, gráfico 1. Posso colocar aqui o valor que eu quiser, o número que eu quiser. Em relação à escolaridade, a frequência modal foi relacionada ao ensino médio completo, seguida da pós-graduação e, finalmente, o ensino superior completo. Igual. Não houve participantes com ensino fundamental completo, tal como apresentado na tabela 2. Isso aqui vai ser uma matéria teórica, a gente já vai ver. Mas, repara, tal como apresentado na tabela 2 e no gráfico 2. Gráfico 2. Tabela 2, gráfico 2. Mas olha só, o que eu vou escrever agora?
houve também a iniciativa de verificar se os resultados das notas obtidas pelos médicos, engenheiros e psicólogos era diferente. Dessa forma, tanto a tabela 3 como o gráfico 3 trazem esses resultados. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Excel. Aqui, ó, vou escrever nota. Quais são os três profissionais que nós temos? Moleza, né? Nós temos engenheiro, médico, psicólogo. E aqui eu vou colocar uma palavrinha e depois eu vou explicar na aula teórica para vocês de onde vai surgir esse treco. Mas eu vou escrever médio. Pessoal, conseguimos fazer isso? Ó, sim. Ó, moleza, né? Se eu escrever média, é porque eu vou calcular a média das notas desses três profissionais. Não necessariamente eu vou explicar o porquê que eu estou calculando a média. No entanto, nossa, o café ficou ruim. No entanto, na aula teórica eu vou mostrar direitinho o motivo pelo qual isso vai ser feito. Para calcular a média, como é que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui nessa função, ó, nesse íconezinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Na verdade é um símbolo, né? Aqui o Henrique falou nas imagens do Word Online. Eu vou descobrir como faz. Eu também não sei, mas eu vou descobrir como faz, tá, Henrique? Ó, vou clicar nesse botão, ó. Cliquei no botão. Aqui dentro tem muitas funções, eu vou clicar em todas. Eu vou clicar em média. Tem muitas médias que alguém me falou agora pela parte da manhã. Mas a gente vai sempre no média mais simples possível. No Excel em inglês, average, média aritmética. Vou dar um duplo clique. Ele vai aparecer para mim. Ele vai me mostrar uma janelinha como essa, em que eu vou colocar os argumentos dessa minha função. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou arrastar aqui para o lado para ficar fácil. Vou subir, subir, subir. E aqui em number 1, eu vou marcar todo mundo da engenharia. Inclusive, aqueles casos que estão ausentes. Não tem problema nesse momento. Esses casos que estão ausentes, na verdade, isso não vai mudar nada, né? Parece que não vai mudar nada. No entanto, a esse momento, nós não vamos fazer outra coisa. Vamos marcar todo mundo e dar OK. A média dos engenheiros, da nota que foi obtida pelos engenheiros, foi 9,21053. Esse tem que ser o mesmo resultado para todo mundo. Todos vocês têm esses mesmos resultados? Fernanda, Douglas, Mariana, Rafael, todos vocês têm esse mesmo resultado? Sim. Maravilha, nós já temos a nota dos engenheiros. O que nós precisamos ter agora, pessoal? Outra nota, né? Então, vou deixar aí 1 minuto para vocês. Qual é a nota do médico? Hein, pessoal? Vou esperar vocês responderem. Vou tomar meu café, vou olhar aqui a paisagem e vou esperar que vocês me deem esse resultado. Qual que é a nota do médico? 1 minuto aí para vocês calcularem. Já é para falar? Você já calculou? Aham. Quanto é que é? 7,26, 31,58. Isso. Mandou ver. 7,26, 31,58, que vai arredondar para 6, né? E a nota do psicólogo, pessoal? Vamos lá calcular. Mesma coisa, né? 7,42. Todo mundo tem esses mesmos resultados? Aham. Sim. Vamos fazer um gráfico, ó. Parece complicado da forma como eu vou falar agora, mas isso vai ficar fácil de vocês entenderem, ok? A minha pergunta de pesquisa é essa, ó. Opa, pera lá.
Houve também a iniciativa de verificar se os resultados das notas obtidas pelos médicos, engenheiros e psicólogos eram diferentes. Nesse sentido, essas notas podem ser entendidas como o efeito da profissão nos resultados da avaliação de qualidade. Então, lembra que vocês deram um resultado para o que diz respeito da capacidade que essas pessoas têm de chegar a um diagnóstico e dar uma terapêutica, uma cura, seja lá o nome que a gente der, para essa capacidade que nós também estamos avaliando. Então, o que nós temos é três profissões e efeito da avaliação da qualidade. Ou seja, qual o efeito que a profissão tem na avaliação da qualidade? Pessoal, perguntado desta forma, quantas variáveis nós temos? Assim, questionado dessa forma. Quero saber o efeito da profissão na avaliação de qualidade. Quantas variáveis nós temos nessa pergunta que eu fiz para vocês? E aí? São duas? São duas. Qual é a VI? Ou seja, qual é a variável antecedente, independente, preditora? E aí, pessoal? VI é o efeito da profissão? Profissão. VD. A avaliação de qualidade. E a palavrinha efeito é só um jargão, tá? Na verdade, poderia ser assim, ó. A influência, tá? Influência. Efeito é a palavra que quase sempre a gente utiliza. Tá bom? Duas variáveis. Sim, sim. A variável dependente é contínua. Esse resultado aí pode variar. Nós já vimos que variou, né? A variável independente é discreta. Ó. 1, médico. 2, psicólogo. 3, engenheiro. Que gráfico a gente vai fazer, pessoal? Temos duas variáveis. A VI é uma VI discreta. A VD é uma VD contínua. Que gráficos? Pessoal, olha, tá aí Não na tela de sei. vocês. Ó, temos duas variáveis, ó. Estamos aqui, então. Ó, duas variáveis. Sim. Beleza. A pergunta que a gente vai fazer é qual é o nível de medida da VI? Qual que é o nível de medida da VI aqui dessa forma como eu coloquei? O efeito da profissão na avaliação de qualidade. Qual é o nível da VI? Profissão. 1, médico. 2, engenheiro. 3, psicólogo. E aí, pessoal? Discreto ou contínuo? Discreta. Discreta. Então, a gente veio para cá. Qual gráfico eu posso fazer? De barras, colunas ou box plot? De barras. Um gráfico chamado gráfico de violino também. Eu nem coloquei aqui, tá? Mas é possível fazer um gráfico chamado gráfico de violino. Vocês conhecem esse gráfico de violino? É um gráfico assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não. Assim. Tá vendo? É um gráfico mais estiloso, né? Ó, mesma coisa, ó. Repara aí o que os caras fizeram. O efeito do dia da semana no valor da conta. Ó, terça, quinta, quinta, sexta, Saturday, sábado, Sunday, domingo. Tá vendo? Beleza, né? Ó, Sunday tem uma distribuição que ela é mais alongada aqui para a direita. Ó. A gente vai descobrir isso na nossa aula de psicometria. A gente chama isso de assimetria positiva. Mas beleza. Vamos lá fazer, né? Ó, eu vou marcar 1, 2, 3. Vou inserir. Vou em gráficos. O Excel automaticamente já colocou aqui para a gente ver um gráfico de colunas. Ó. Vou dar o OK. Eu vou agora criar os nomes, né? Os nomes adequados. Então, aqui, ó, resultado médio de cada profissão. E aí, ficou claro para vocês? Todo mundo conseguiu fazer esse gráfico aqui no Excel? Clicar com o botão direito, copiar. Clicar aqui, ó. E daqui a pouquinho eu vou escrever uma outra coisa.
Copiar como figura. Vou migrar lá para o Google Planilhas. Vou jogar fora aqui esse gráfico do bolinho. Aqui, ó. Mesma coisa, pessoal. Média. Em inglês é o average. Valor médio, um conjunto. Aqui vai ser o average A, tá? Vou lá no engenheiro. Inclusive, aqueles que não têm valores, não tem problema. Vou marcar. Tem que ser igual, 9.21. Vamos ver se bateu, 9.21. Reparem só, isso daqui é uma questão pragmática. O psicólogo está do lado, o médico está ao lado do engenheiro, o psicólogo está ao lado do médico. Se eu pegar esse vetor aqui e arrastar para a direita, ó, ele vai calcular as outras médias. Ó. Essa média aqui se refere aos médicos e essa média aqui se refere a... Obrigado. Valeu, beijinho. E essa média aqui se refere aos psicólogos. Ó. Então, ele já calculou essas médias, tá vendo? Eu só arrastei aqui para o lado. Ó. E agora eu vou transpor. Transpor é sempre uma inversão. Eu vou arrastar para cá. Nota. Vou escrever aqui em cima média. Uma coisa que eu não fiz. Frequentemente, nós temos uma classificação, não. Uma organização das médias e a gente sempre recomenda manter apenas 2 casas decimais. Então, sempre que a gente apresenta médias, médias e desvios, 2 casas decimais. Ó. Então, vem aqui e vou tirar as casas decimais. Repara só. Diminuir o número de casas decimais. Beleza. 9.21, 7.26, 7.42. Vem aqui. Ó. Mesma coisa aqui. Ó. No inserir, ó, vou reduzir a quantidade de casas decimais. Beleza? 9.21, 7.26, 7.42. O engenheiro foi o que teve o maior número. Então, 9.21, aí depois o médico 7.26 e o psicólogo 7.42. O psicólogo saiu ganhando aqui nessa nossa pesquisa quando comparado ao médico e todos saíram perdendo quando comparados aos engenheiros. Vou lá no Google Planilha, vou marcar esses 6 vetores, vou fazer a mesma coisa, inserir gráfico. Ele automaticamente fez um gráfico de setor, mas esse gráfico não está correto. Pelo menos esse gráfico não é o padronizado para quando nós temos 2 variáveis, a variável independente uma variável discreta, medicina, psicologia e engenharia, e a variável dependente uma variável contínua, né, que é o resultado médio, a esperança matemática dessas profissões. Então, eu vou mudar o gráfico. Para mudar o gráfico, eu aprendi isso pela manhã. Clico com o botão direito e venho em estilo de gráfico. Aqui nesse estilo de gráfico, eu vou clicar em configurações, do lado direito da minha tela, tá vendo? Deixa eu ver. Que aqui eu estou tudo bagunçado por conta do Zoom. Tem 1 bilhão de informações aqui, mas ó, eu vou colocar um gráfico de barras. Pronto. Pergunta estrutural, né? Vocês conseguiram fazer? Se não conseguirem, não precisa mandar um chat, pode falar. Se mandar um chat até eu conseguir habilitar, mandou justamente um chat, vamos lá. O Henrique mandou que sim. Vou mudar aqui esse título aqui tá ruim, vou escrever assim, resultado médio de cada profissão. Copiar, editar, copiar. E aqui no documento sem título, editar, colar. Beleza? Tudo legal até então? Tudo legal até então. Tranquilo. Nós vamos dar 2 passos muito importantes. Como essa é uma turma, a parte da tarde está um pouco à frente da parte da manhã, eu vou conseguir discorrer com bastante tranquilidade o trabalho que vocês têm que fazer agora. É o seguinte, pessoal. Isso não é difícil. Vai ficar claro para vocês entenderem. Primeiro texto. Estou preparando aqui para dar o dever. Vou conversar com a Fernanda. Fernanda, você está aí, Fernanda?
Fernanda? Oi, tô. Vamos conversar um pouco? Então, tá com cara de que não quer conversar comigo. Pode ser. Conversa. Pedindo com jeitinho, né? Tá bom. Que é? Parece até vendedor. Olha aí. Vamos ver se o texto está legal e você vai me ajudar a escrever um texto ainda mais legal, tá, Fernanda? Tá. Houve também a iniciativa de verificar se os resultados das notas obtidas pelos médicos, engenheiros e psicólogos era diferente. Nesse sentido, essas notas podem ser entendidas como o efeito da profissão nos resultados da avaliação da qualidade. Olha, o que eu vou continuar aqui, ó. Evidentemente, uma coisa que a gente nunca escreveria no artigo, esses resultados refletem a história que foi contada. Isso, eu ia acrescentar isso. Na dinâmica de grupo. Quem está Esse é um falando? detalhe bem importante. Pois é. Mãe, vou até pegar um café. Uma reparação, Mariana, só reflete isso? Reflete, com certeza. Só? Você acha que os resultados obtidos só refletem a história? Não refletem nada mais? Ah, não, desculpa. O só não. É que eu não tinha chegado o só aqui pra mim. Eu entendi. Não reflete isso? Eu falei, reflete, com certeza. Mas enfim, reflete, mas não somente isso. Reflete mais coisa, né, Mariana? Com certeza. O que você e a Fernanda acham que esses resultados também refletem? Eu já vou escrever, ó. Esses resultados refletem a história que foi contada na dinâmica de grupo. No entanto, é também possível sugerir que tais resultados também indiquem o quê, pessoal? O que vocês acham que esses resultados podem indicar? Agora é a pergunta, hein? Valendo meio ponto na prova. E aí, ó? Eu não sei, eu acho que é aquela coisa que a gente falou, do quanto a pessoa acredita no tratamento terapêutico, por exemplo, com psicólogo. Às vezes, tendo alguém na família, né, que faça esse tratamento, ou a própria pessoa que já faça análise por um tempo, enfim. Isso. A frase que o psicólogo mais gosta. Olha só como vocês vão gostar disso. No entanto, e a Fernanda vai me falar se a Fernanda aprova o texto. Tá bom, Fernanda? Tá. Tá bom. Tem que falar, né? No entanto, é também possível sugerir que tais resultados indiquem condições, vou escrever até de roxo, hein, Fernanda, para ficar bonitão, ó. Condições subjetivas de cada um dos participantes. E aí, Fernanda, gostou? Aham. Como a história de vida das pessoas. Ou a experiência com tais profissionais. Como é que é? Ou experiência com tais profissionais, né? Experiência com tais profissionais. Mais o quê? E coisas assim. Pode escrever num artigo científico? Com certeza. Assim. Tá ligado? Pode escrever isso num artigo científico? Não pode. Pode. Não pode. Ó, a gente tem que mudar. Ó, e características congêneres. Gostaram? É melhor, né? O que é congêneres? Que flutuam ao redor dessa variável. Entendeu? Entendi. Uhum. Pode ser uma montão de coisa, né? E aí? Tudo legal? Entendemos? Tudo legal. Dessa forma, tanto a tabela 3 como o gráfico trazem esses resultados. Ó. Vou lá plugar a tabela 3. Ó. Vou ver aqui alguém. Vou pegar o Pedro. Pedro, você tem microfone? Tenho. Como é que você está vestido aí, Pedro? Você tem câmera também? Tenho, mas não sei se está funcionando. Tá com vergonha, né? Tá com vergonha de apresentar aí. Tá de boné, cabelo bagunçado. Como é que você está vestido, Pedro? De pijama, pô. Tá de pijama? Tudo bem. Então, eu vou fazer uma pergunta importante, hein, Pedro? Fala. Tomara que você dê a resposta certa.
Meu Você Deus, iria para um calma. casamento com a roupa que você está agora, Pedro? Não, Pô, não, o pijama não rola, né? não rola. Nem ia entrar, nem ia entrar. Na hora, a segurança ia barrar, a noiva não ia gostar, o noivo não ia gostar, você ia, na mesma hora, causar lá uma polêmica, ia ser horrível, concorda? Uhum. Você ia colocar uma roupa adequada para você a um casamento. Qual seria uma roupa adequada para você a um casamento, Pedro? Terra. Interno. Essa tabela aqui, ela está adequada para ir a um casamento, Pedro? Aqui. Não. Não. O que está faltando nessa tabela para que você possa levá-la ao casamento, Pedro? Ela precisa se apresentar de uma maneira mais formal. E como é que seria essa maneira? Como é que você... não tinha café mesmo. Como é que você colocaria uma maneira mais formal aqui nessa tabela? Eu transformaria num gráfico de barras, eu acho. Não, tudo bem, você já transformou. Já tem aqui, ó, o gráfico aqui. O gráfico está então, sim, exatamente, mas eu não consigo pensar em outra forma. Então, eu vou te ajudar, tá bom? Ó, tudo tabela, ó. Não pode ter mais do que 2 casas decimais, então isso daqui não rola, tá bom? Uhum. Ó, tem que ser sempre 2, ó. Sempre, não, isso é uma convenção. Linhas horizontais, ó, embaixo e em cima. Nenhuma linha vertical e às vezes isso daqui no ladinho esquerdo. Ctrl C. Tabela 3, ó. Ctrl V. Clico aqui com o botão direito, propriedades, table properties, 80, 90, qualquer valor centralizado. Olha, ficou legal, não ficou? Ficou. E agora clico novamente com o botão direito, que seria caption. Não é mais figura, tabela. E vou colocar, ó, resultados médios. Resultados médios profissionais. Acima. Aí, ó, pô. Ficou legal, não ficou? Ficou legal. Agora eu vou apresentar para vocês 2 coisas. Ó, a primeira é a seguinte. Essa aí que é a tabela do casamento? É? Você não iria para o casamento com essa tabela, não? Não. Não? Não. Pô, Mariana, por que não? Essa tabela tá bonitona. Prefiro o gráfico. Não. Eu também preferi o gráfico. Não, sem dúvida. Pelo menos é coloridinho. Olha, eu vou te falar em publicação. Sabe quanto custa para você publicar um gráfico colorido numa revista de bom impacto? Quanto? Deve valer a pena. Porque causa mais impacto. É exatamente isso. Não, você pode apresentar um gráfico preto e branco. As pessoas olham porque o gráfico é coloridinho. Mas aí coloridinho é mais legal. E você também consegue ressaltar mais os pontos que você quer ressaltar. Tá bom. Então, custo incremental. Quanto você acha que custa para você apresentar um gráfico preto e branco num artigo científico? Vou te dar Não um faço exemplo. ideia. Vou te dar um exemplo, tá? Quando bom. você estiver visualizando, você me fala. Tem um gráfico aqui preto e branco. Concorda? Tá vendo aqui um gráfico preto e branco? Tô vendo. Sim. Deixa eu ver aqui agora uma parada. Espera só um minutinho. E agora eu vou te mostrar esse mesmo gráfico colorido, tá? Modelos, não é esse. Será que eu vou achar? Acho que eu vou achar sim. Vamos ver aqui. Ó. Vai sim. Vamos ver se eu acho. Não tem nenhum gráfico. O cara não botou nenhum gráfico. Não, tudo bem. O cara não botou. Quanto você acha que custou esse gráfico aqui? Não faço ideia. $0 dólares. Se eu colocasse esse gráfico aqui, verdinho, azulzinho, mas ia ser o mesmo gráfico. Só ia mudar aqui as cores, né? O grupo com TDAH, talvez eu ia botar. Qual cor você ia botar para o grupo portador de TDAH? Diz aí uma cor.
colorir para você? Roxinho. Roxinho. Então, vou colorir para você, ó. Roxinho. Tô colorindo, tá vendo? Tá ficando bonito aqui? E aí? Pronto. Agora o meu gráfico tá colorido. Tá legalzão. Quanto você acha que custa? R$5. Não, $1.200. Que isso? Vale a pena? Não, não vale a pena nada. Que isso? Óbvio que não. Óbvio que não. É super caro. Que doideira. Gente, desnecessário esse negócio. Por que é tão caro, Luiz? Por que é tão caro? Sabe que uma boa pergunta. Bem, quando você paga, você tem certeza que essa publicação também vem impressa. Entendeu? Então, uma publicação quase sempre ela é feita, hoje, majoritariamente em ambiente online. Então, você encontra essa minha publicação no ambiente online. Evidentemente, você também pode querer comprar a revista. Quase ninguém faz isso, mas as instituições universitárias, principalmente, fazem a assinatura dessas revistas científicas e disponibilizam para o seu quadro de colaboradores e alunos. Então, em algum momento, esses artigos são impressos, podem também ser impressos. Alguém está marcando minha tela. Esses resultados podem ser impressos em algum artigo e ficarem disponíveis ali. Talvez seja o custo da impressão, o custo, sei lá, do quê, da divulgação dos resultados, tudo mais. Eu acho muito caro. Agora, a curiosidade é que isso é muito caro para a gente, né? Para a gente, porque $1.200 são quase R$4.000, né? Ou seja, a gente está não sei comprar o dólar hoje. Mas, para quem está numa realidade Estados Unidos, isso é meio que o normal, entendeu? Então, uma pesquisa científica tem um preço, esse é o preço que se paga, tá? Tá um desenho bonito, mas eu vou apagar. Agora eu vou seguir. Agora vem a pergunta importante. Ó. Se eu fosse apresentar uma tabela, que não é gráfica, essa daqui é mais ou menos uma tabela indicada. Não é gráfica, o gráfico está mais bonito, eu concordo. Mas é uma tabela mais ou menos indicada para apresentar os resultados de uma pesquisa. Linhas somente horizontais, primeira e a última sempre, e aqui o cabeçado. Eu quero apresentar para vocês um gráfico e mostrar o quanto é importante. Repara só, primeira tabela. Vocês estão vendo que essa tabela aqui está cheia de informação? Todo mundo consegue visualizar isso, né? Super cheia de informação. E essa é uma tabela que ela não... Nem dá para saber o que se trata. Mas agora eu vou apresentar o gráfico derivado dessa tabela. É um gráfico muito legal mesmo, porque traz uma pesquisa que eu gosto, apesar de não confiar bem nas análises que foram feitas, mas eu acho que é um bom gráfico. Reparem só o que está acontecendo. Vou contar a história para vocês. Vocês conseguem visualizar direitinho aqui esse slide? Sim. Isso aqui é uma pesquisa longitudinal que acontece nos Estados Unidos. E vocês vão descobrir numa aula de psicometria comigo, com os outros professores, que fenômenos psicológicos podem ser medidos. E quase sempre psicometristas são os profissionais que criam os instrumentos que são meio que dedicados a avaliar esses aspectos. Um dos aspectos mais interessantes que nós temos o interesse de criar instrumentos é a personalidade. E é claro, se nós fôssemos conversar sobre personalidade, a gente ia sair daqui só daqui no próximo milênio. Então, eu gostaria que vocês tentassem compreender que é possível quebrar a personalidade dos seres humanos em pelo menos 5 grandes domínios. Esses domínios são, olha só, neuroticismo, é esse Nzinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o caminho. Extroversão, é esse Ezinho aqui. Abertura, que em inglês é openness, é esse Ozinho aqui. Amabilidade, é esse Azinho aqui. Conscienciosidade, que é esse Czinho aqui. Esquece esse H, esquece esse ACH por enquanto. Uma vez que a personalidade ela pode ser quebrada em 5 grandes dimensões que são apresentadas por essas letrinhas, quase sempre quando a gente fala sobre essas letrinhas, a gente coloca elas numa sigla, que é Ocean. Oceano em inglês. Ó, O-C-E-A-N. Vou fazer uma pergunta difícil para a Fernanda. Fernanda, o que significa a sigla Ocean? Oceano em inglês. O que significa essa sigla?
Eu tô meio perdida. Pede ajuda para alguém. Mas como assim pede ajuda pra alguém? Você tem o Pedro, a Paola, a Mariana, ó. Como se fosse uma aula presencial. Ó. Quem você quer que te ajude? Fala para mim que eu vou pedir aqui. Tanto faz. Quem tiver disposto a ajudar. Quem está disposto a ajudar a nossa amiga? E aí, quem quer ajudar? O O é de abertura, né? Mandou ver, Isso. o O de abertura. O C é de conscienciosidade, o E de extrovertismo, Extroversão. amabilidade, extroversão. Amabilidade, o C de ou instabilidade emocional. Legal, né? Claro, dá para discutir muitas coisas só com esse slide. Nossa, muita coisa mesmo. Só que eu vou falar para vocês sobre o delineamento dessa pesquisa. Eles pegaram homens, ó, o M é male, homens, e o F é female, mulheres, ou sexo masculino e feminino. Com 40 a 50 anos, então isso não vale para vocês. E depois esses mesmos homens foram avaliados quando eles tinham 50 para 60 anos. Ou seja, vamos imaginar, o cara tinha 45 anos no momento, T1, e depois, 10 anos depois, ele já tinha 55 anos, né? Ele foi avaliado novamente nessa mesma forma de acessar esses dados. E a mesma coisa as mulheres. Então, pegaram mulheres com cerca de 40, 50 anos e depois de 10 anos, pegaram novamente essas mulheres agora com entre 55 e 60 anos. Vamos interpretar esse gráfico aqui juntos, hein, Douglas? Pode ser você, Douglas? Você me ajuda? Manda. Vamos lá. Opa. Vamos começar aqui pelo N, de neuroticismo, tá bom, Douglas? Tá. Ó, o azulzinho são os homens, ó. Então, repara só. Aqui, Douglas, é o T1, ou seja, no primeiro momento dos homens, concorda? Sim. E aqui é o T2, é o segundo momento, ó, T2, de quem, Douglas? Dos homens. Dos homens também. O que acontece com o neuroticismo dos homens com o passar do tempo, segundo esses dados? Diminui. Diminui. Vamos ver agora das mulheres? Ó, esse daqui é o T1 das mulheres. Aqui são meninas com entre 40 e 50 anos em um determinado momento do tempo. E aqui é o T2 dessas mesmas mulheres. Ó, T2. Fala para mim, Douglas, o que acontece com o neuroticismo dessas mulheres com o passar de 10 anos depois? Também diminui. Também diminui. Então, é resultado que parece que tem uma certa relação, né? Tanto homens quanto mulheres, o neuroticismo diminui. Sim. Legal, né? O que é neuroticismo? Instabilidade emocional. São aquelas pessoas que nesses formulários, questionários, inventários, marcariam que concordavam com frases como: meu humor varia com frequência, às vezes eu fico tão nervoso que tenho vontade de agredir as pessoas, às vezes Entendi. choro sem motivos, tá bom? Aham. Me sinto desequilibrado, tá bom? Tá bom. Vamos ver agora uma outra. Você vai me ajudar, hein, Mariana? Pode ser você? Aham. Vamos agora para o A. A é de amabilidade. E a maneira mais fácil de você entender isso, ou eu também consegui explicar, imagina que haja um amigo seu que ele tira o casaco para te dar o casaco quando você tem frio, mesmo que ele passe frio, tá bom? Perfeito. Pensou nessa pessoa? Aham. Uma pessoa com uma super amabilidade. Uma pessoa, ela pensa primeiro nos outros e depois nela mesma. Sim. Mulheres e homens, ó, temos novamente mulheres e homens. Vamos começar pelos homens. Aqui, ó. Aqui são a amabilidade dos homens em T1, concorda? E aqui a amabilidade dos homens em T2. Concordo. O que aconteceu? Aumentou. Aumentou. Legal, né? Ah, não. Ou seja, Diminuiu. então. Uma coisa muito importante. Repara que aqui é o zero, né? Aqui são valores negativos. E aqui são valores É verdade, positivos. verdade. Aumentou. Aumentou. Bacana, né? Ou seja, os Sim, sim. homens, depois de 10 anos, aquelas características relacionadas à amabilidade aumentaram, não é? Aham. E com as mulheres? Vamos lá ver as mulheres agora. T1 está aqui, ó. As meninas em T1. E T2 T2 está tá aqui. maior. Também aumentou.
também aumentou. Esse é um outro resultado convergente, concorda? Tanto Sim. homens quanto mulheres, a linha, a tendência parece muito parecida. É. É? Fazendo sentido Não? para você? Não? Acho que sim, não? Os dois estão aumentando. É, sim, sem dúvida. Os dois estão aumentando. Sim. Mas não E tanto agora, também. Aumentaram bem parecido. eles aumentaram e tem que ver os deltas, né? Que a gente tem que calcular, a gente chama isso de testes de hipótese para a diferença de inclinações no modelo de regressão. Que isso a gente aprenderia numa matéria chamada inferência estatística, ou bioestatística, às vezes, que a gente não tem na PUC, mas isso existe. É comparar se essas trajetórias, elas não apenas são diferentes, mas elas são significativamente diferentes. Agora, não vai ter um trabalho de casa, mas vai ter uma questão importante. Eu poderia escrever algo assim, ó, dessa forma, ó, veja só se eu poderia escrever isso. Vou escrever até dizer, já. Assim, como os resultados dos engenheiros foram mais altos, isso revela que as pessoas gostam mais desses profissionais, sentem-se mais seguras com eles, e desconfiam de médicos e psicólogos, o que é uma realidade brasileira. Posso escrever um negócio desse? Não. Não. Por que não? Porque aí você tá generalizando muito, tá deixando muito preto no branco, assim, tipo, os outros não são queridos e os engenheiros são super, sendo que tem todo um relativismo aí nessa questão, como a história, por exemplo, não era só uma coisa de confiança no profissionalismo. É uma coisa importante. Tem mais. Nós medimos se a pessoa gosta ou não gosta. Nós medimos se a pessoa gosta. Também não teve essa pergunta, né? Até porque eu acho que nessa pergunta os psicólogos iam bombar, né? Por causa do nosso curso. Eu não sei. Nós medimos segurança em relação aos profissionais? Não, também. Nós medimos desconfiança? Não. Nós não medimos fora do Brasil. Então, de fato, eu não posso, de forma alguma, ter uma conclusão que não seja baseada nos dados. Conclusões que são fora dos resultados que nós obtivemos com os dados são conclusões com viés. Eu vou trazer para vocês só esse título, que eu achei um título incrível, apesar de absolutamente incorreto. Esse daqui foi o título que eles colocaram para a pesquisa. Título: pacientes tratados por médicas têm mais chance de sobreviver do que aqueles tratados por médicos. O que vocês acham desse título? Isso é uma pesquisa recente, 2020. E aí, o que você acha, Douglas, desse título? Pacientes tratados por médicas têm mais chance de sobreviver quando comparados àqueles tratados por médicos. E aí, Douglas? Acho que cai naquele mesmo efeito do gráfico do G1. Mas você tem que me explicar. Então, é quando você usa o dado em favor de uma distorção da informação. Pode ser que a informação na pesquisa realmente seja essa, mas a forma como você apresenta ela para as outras pessoas, ela é maior do que propriamente dito e ela não pode não ser verdadeira. Pode não ser verdadeira. E tem mais o seguinte, esse é um título bacana. Primeiro, esse título gerou muita publicidade para o artigo científico. Vocês concordam, né? Na hora. Com certeza. Então, quem concorda com esse tipo de argumentação, na hora pega e fala aí, ó. Não falei? Aqui, ó. Falei, sem falar. Quem discorda vai buscar para achar erro. Mas é uma discussão saudável, né? Porque, de fato, a gente tem que evitar o máximo possível gerar viés. Eu li por alto o trabalho, mas uma coisa interessante é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Aqueles pacientes tratados pelas médicas e duram mais, talvez eles tenham buscado tratamento com essa médica, mas eles tenham problemas leves. Entenderam uma possível variável de confundimento? Sim. Sim. Eventualmente,
Se chega um cara... Mas quando você fala de sobrevivência, você tende a pensar que todos os pacientes que foram atendidos nessa pesquisa estavam correndo risco de vida, eu acho, né? Tem que ler a pesquisa, concorda? Não foi assim, não. Não foi assim, não. Essa é uma curva que a gente faz de hazard ratio, uma curva de sobrevivência, que em algum momento talvez eu consiga falar para vocês. Tem uma outra questão, que é a seguinte, olha que questão bacana. Eventualmente, as médicas elas podem ser mais precavidas. Se elas virem, se elas perceberem que aquele paciente que vai fazer uma operação, um paciente gravíssimo, que vai correr um risco tremendo, que a chance que ele tem de morrer em função das condições de base são super altas, ela pode se recusar. E o colega dela do lado fala, não, imagina, deixa comigo, passa a bola que eu mato e chuto pro gol. Vocês concordam também com isso? Claro. E pode ser também que as mulheres elas tenham lá alguma coisa que a gente não sabe o que é. E os caras vivam mais, né? Os pacientes vivam mais. Mas olha que bacana, né? A gente está vendo que não é apenas no G1, na Globo News, ou seja, a apresentação dos resultados, resumo, elas são feitas sempre de 3 maneiras: a forma textual, a forma tabular e a forma gráfica. E elas precisam sempre estar convergentes e sempre, necessariamente, baseadas nos dados. Não pode ser um título ou uma apresentação, uma conclusão com base naquilo que eu quero, que eu acho, que eu gostaria que fosse. Imagina, isso seria bad science. É sempre fazer com que essas apresentações sejam inteiramente calcadas nos resultados. Eventualmente sugestivas de mais coisas, mas sempre calcadas nos resultados. Pessoal, dúvidas? Não. Alguém tem alguma dúvida? Dever de casa. Não. Temos dever de casa. Feriadão, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer no feriado, Mariana Gazé? O que você está programando Nada, aí? ficar em casa. Ficar em casa na quarentena e trabalho. Olha só. Esses gráficos que eu fiz e as tabelas que eu fiz, vocês vão fazer também, plugar isso no Word e me mandar com um textinho lá bonitinho. Beleza? Então, eu quero de vocês um documento em Word, pode ser Google Planilhas e Google Doc, não tem problema, mas eu gostaria que vocês produzissem nessas ferramentas um texto apresentando as 4 tabelas que nós vimos. Quais tabelas? 3 tabelas, desculpa. Tabela 1, proporção de homens e mulheres e um gráfico associado. Tabela 2, proporção de escolaridade, um gráfico associado. Tabela 3, resultados médios em função da profissão e um gráfico associado com um pequeno texto que seja elegante, que esteja vestido para ir a um casamento. Combinado, meninos? Beleza. Combinado? Combinado. Combinado, Douglas? Mas só para ter certeza que esse gráfico, você falou, é o gráfico que a gente fez, né? Isso, nós já fizemos, né? O gráfico. Não, sim, show. É porque você falou aí eu achei que fosse meio aleatório, mas a gente já tem, então. Beleza. Nós já fizemos. Quer fazer mais? Vocês querem fazer mais? A gente pode Não, tá ótimo, tá suficiente. Tá ótimo. E aí, pessoal? Tudo calmo, tudo tranquilo? Estão entendendo? Tudo calmo. Tranquilo. Beleza. Tenham todos um bom feriado. Aproveitem para estudar. Se tiverem dúvida, olha só, não tem problema. Pode ligar sábado de manhã em Douglas. Se você quiser me ligar sábado de manhã para tirar dúvida, não tem problema, tá bom, Douglas? Pode ligar. Domingo. Claro. Pode ligar. O Augusto, ele já me ligou sexta-feira, uma vez, 11 da noite, para perguntar sobre médio desvio padrão, não é verdade, Augusto? Não é verdade. Não fiquei chateado, respondi na maior boa. Não tem problema, podem ligar, tá certo? Tá bom, beleza. Dúvida, mas isso é verdade, se tiver dúvida, não deixa a dúvida acumular, não. Na mesma hora, passa o e-mail para que essa dúvida não fique cada vez maior. O meu e-mail é esse, luizfc@gmail.com ou @pucrio.br. Os dois caem na mesma caixa de entrada, tá tudo igualzinho. Tá bom? Tranquilo. Show. Beijo, Luiz. Tchau, tchau. Um abração pra Valeu, todos Luiz. vocês. Abraço. Valeu, Luiz. Tamo Valeu, junto. Boa pessoal. Páscoa aí. Valeu. Tchau. Valeu, boa Páscoa.